Próximo tópico: Deus é uno, ou seja, Deus é um só. Vamos falar de 3 temas bastante abrangentes: a unidade numérica de Deus, a singularidade de Deus e a simplicidade de Deus. Em primeiro lugar, sobre a unidade numérica de Deus. Quando falamos sobre a unidade de Deus, referimos-nos ao fato de que, numericamente, Deus é um único ser. Visto que só existe um ser divino, todos os demais seres existem por meio dele. Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. A segunda porção desse versículo talvez pareça uma contradição com o conceito que diz que Deus numericamente é apenas um. Isso será explicado mais adiante quando estivermos comentando a respeito da Trindade, que é outro assunto bastante polêmico também e que virá a pauta. Salomão se refere à unidade numérica de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 60, quando diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Cercado por todos os lados por nações que ofereciam uma grande variedade de divindades a serem escolhidas, algumas vezes o povo de Israel achou muito difícil guardar a ideia de que só poderia existir um Deus. Com frequência e correndo grande risco pessoal de vida, os profetas clamaram ao povo, profetizando para lembrarem-se de que Jeová é o único Deus. Agora uma reflexão: a crença de que existem muitos deuses faz parte da sociedade em que vivemos? Você conhece algum ensinamento acerca desses supostos deuses e de seu relacionamento com as pessoas, com seres humanos? Observamos que em alguns países as pessoas adoram muitos deuses. Algumas vezes parecem existir deuses na cultura de cada grupo racial e em cada setor de suas vidas, de tal maneira que há uma grande pluralidade de deuses. Porém, a Bíblia ensina a singularidade de Deus. Ou seja, Deus é um ser singular, ele é único e não há outro, não pode existir outro Deus. O próximo tema é a singularidade de Deus. Outros versículos da Bíblia, como Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, se referem à singularidade de Deus da seguinte forma: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra aqui traduzida por único no hebraico significa uma unidade. Um cacho de uvas é uma unidade com muitas uvas, mas é um cacho só. Assim, somente Jeová é o verdadeiro Deus, digno de ser chamado Jeová. Essa é a mensagem de Zacarias, capítulo 14, versículo 9, onde ele diz: naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Essa mesma ideia é expressa com clareza no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 11, onde está escrito: ó Senhor, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Quem é como o Senhor entre os deuses? Naturalmente, a resposta é que não existe outro Deus que se compare com ele. Não existe outro Deus, não existe outro ser semelhante a Deus. Esses versículos certamente rejeitam a possibilidade de que Deus seja apenas um entre tantos outros. Ele é o soberano que governa o universo e além dele não existe outro Deus. Por todo o registro do Antigo Testamento, Deus relembra seu povo de que ele é o único Deus. Antigamente, nas escolas bíblicas, quando alguém pedia uma definição de quem era Deus, era comum ouvir os alunos dizer: Deus é um Espírito eterno que criou os céus e a terra. Sem importar qual o substantivo eles usavam para definir a Deus,
quase sempre há um artigo indefinido antes do mesmo, dando a ideia de que poderia haver outros espíritos da mesma importância que ele. Mas veja como fica diferente quando nós aplicamos o artigo definido o no lugar do artigo indefinido um. Deus é o Espírito Eterno que criou os céus e a terra. Essa é a definição correta, a única correta, porque nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser pode ajustar-se dentro dessa categoria, porque Deus é o único Deus. Falando sobre a simplicidade de Deus, em adição à singularidade, à unidade numérica, a unidade de Deus refere-se à unidade interna do ser divino. Com frequência, esse aspecto da unidade tem o nome de simplicidade. Por simplicidade, podemos entender o estado de ser isento de divisão em partes. Deus é espírito e, como tal, não pode ser dividido. Em contraste, o ser humano é um ser composto. O homem tem uma porção material, que é o corpo, e uma porção imaterial, o espírito. Tudo quanto diz respeito a Deus é perfeito. Em outras palavras, todas as características de Deus compõem as suas perfeições. O conceito de unidade interior ou simplicidade deriva-se de outras perfeições de Deus. Para exemplificar, a existência de Deus não depende de algo fora dele mesmo. Pelo contrário, ele é autossuficiente, o que significa que a existência eterna faz parte de sua própria natureza. Assim, a sua autoexistência exclui a ideia de que algo antecedeu a Deus, como se dá no caso de seres compostos como o homem. A simplicidade de Deus, pois, deixa subentendido que as três pessoas da divindade não são apenas um certo número de partes que se completam, formando a essência divina. Também fica excluída a possibilidade de separar as perfeições de Deus na sua essência, ou de adicionar as suas características à sua essência. A essência de Deus e as suas perfeições são uma só e a única e mesma coisa. Assim, as Escrituras referem-se a Deus como luz e vida, justiça e amor, e dessa maneira identificam-no com as suas perfeições. Em outras palavras, não podemos dizer que Deus tem justiça, mas dizemos que Deus é justiça, porque Deus é a perfeição.